Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre é uma gratidão, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade, né, às leituras e comentários que nós estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, hoje nós vamos comentar sobre a lição número 119, chamada E Agora, baseada numa passagem do apóstolo Tiago, que está no capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo diz assim: E agora, vós que dizeis amanhã. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado, a oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia de produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sendo intensa, será sempre uma luz no quadro que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles que a quem feriste, revela o teu propósito de reajustamento. Se propões auxiliar seu companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção do seu concurso fraterno responda às necessidades do teu irmão com a desejável eficiência. Não durma sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenha na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. E agora, diz o Evangelho na palavra apostólica, adiar o bem que podemos fazer e podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Essa é uma lição muito mais importante do que a gente possa imaginar sobre a importância da nossa decisão, do nosso momento, no agora. Mas por que isso é importante? Às vezes a gente não para a gente pensar nisso. Há estudiosos, né, os estudiosos que estudam a mente humana, por exemplo, né, eles falam que a nossa mente humana tem uma dificuldade, nós temos uma dificuldade muito grande de nos concentrarmos no agora, por incrível que pareça. Porque se a gente for parar para pensar, o que a gente tem neste momento é justamente o agora. A gente não tem nada assim por vir, porque ele ainda não existe. Conforme a gente vai realizando, conforme a gente vai fazendo hoje, aqui é uma manhã, ele vai, digamos assim, é, tendo, desenhando uma forma, e o passado já foi, a gente já mexeu. Não tem como a gente alterar o que está feito. As coisas boas e as coisas ruins. E é engraçado que eles falam isso, que a nossa mente tem uma dificuldade de se manter no agora, porque a gente tem uma tendência ou de viver o passado, de alguma coisa que a gente fez, ou deixamos de fazer, e a gente fica remoendo aquilo que aconteceu, uma situação com uma pessoa, ou que é uma coisa que a gente vive, que é um problema grande, que a gente tem que lidar hoje, e muitas pessoas, e até digamos assim, na medicina, muitas pessoas falam, né, segmentos da medicina que muitas pessoas falam, que a ansiedade é o grande mal da humanidade. E com a ansiedade, a gente acaba o quê? Vivendo só no futuro, imaginando, vivendo algo que ainda não existe. E quantas pessoas a gente não se depara assim, que elas se preocupam com algo no amanhã, mas que na verdade aquilo não aconteceu. E isso é tão importante porque esses mesmos estudiosos eles falam que, por exemplo, a nossa mente ela não sabe distinguir o que é real. A partir do momento que a gente transmite uma sensação, um sentimento aqui para a nossa mente ela devolve para o nosso corpo justamente aquilo que nós estamos sentindo. Então, se nós estamos, por exemplo, sentindo medo, por exemplo, um filme, a gente está vendo um filme de terror, e de repente a gente sentiu medo de uma situação, de alguma cena ali que a gente viu, a gente transmitiu isso para a mente. E a mente ela devolve para o corpo aquela sensação. E aí, conforme a gente vai vivenciando isso muitas e muitas vezes, acaba manifestando, digamos assim, desequilíbrios no nosso corpo físico. Por exemplo, muitos estudiosos falam que as pessoas que elas vivem muito no passado, elas tendem a, por exemplo, a desenvolver o Alzheimer, que é justamente, se a gente for parar para pensar, realmente tem a ver. Porque muitas pessoas que têm o Alzheimer, elas têm dificuldade de lembrar o que elas estão fazendo naquele momento, mas de coisas do passado elas lembram perfeitamente. E outras pessoas, que é a maioria dos casos, a gente tem problemas justamente no amanhã.
Porque a pessoa ela vive preocupada com aquilo que pode acontecer, que a gente não sabe se ainda vai acontecer, e o que acontece? Ela acaba transmitindo isso para o corpo, essa vivência de algo que ela não está realmente vivendo. E se ela fica muito tempo com isso, começa no corpo a se manifestar não só as doenças mentais, mas também as doenças de corpo físico, dores, desequilíbrios, estômago, coisas assim do tipo. Então a gente percebe a importância que a gente tem do hoje, porque é o que a gente tem, é o que está ao nosso alcance, é o que a gente pode mudar agora. No passado, né, como a gente está falando, já foi, e o futuro depende do que a gente fizer hoje. Então, por isso que o hoje é importante. E essa lição ela nos chama a atenção justamente sobre a importância do hoje na nossa vida, do nosso momento, do que está à nossa volta, do que a gente pode fazer. Então, Emmanuel começa a lição justamente dizendo: agora é um momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. Muitas das coisas, muitas das vivências que nós estamos vivendo hoje, a gente não tem certeza de que elas se replicarão no dia da manhã. Então, a gente tem a oportunidade de estarmos realizando o nosso trabalho com o próximo e conosco mesmo, hoje da melhor maneira possível, com as ferramentas que estão à disposição agora. Amanhã a gente não sabe como as coisas vão estar. Hoje, de repente, a gente pode ter uma oportunidade de ajudar uma pessoa a quem a gente ama, e se a gente, de repente, por algum motivo, por algum tipo de medo ou alguma coisa, a gente decide não realizar essa atitude, amanhã o problema dessa pessoa pode estar muito maior. E a solução que a gente poderia ter para hoje, amanhã já não vai mais servir. Então, quantas oportunidades a gente não perde na nossa vida? Lembra daquela passagem de Jesus que ele fala sobre os talentos? Que lá e tem um rapaz lá que o senhor da vinha deu um talento para ele, e ele, por medo de perder aquele talento, ele acabou escondendo. E aí, com medo até de perder, e por perder, o dono da vinha brigar com ele, tomar uma bronca, né, levar uma bronca, e ele acabou levando a bronca mesmo não tendo perdido o talento, porque ele escondeu. Ele perdeu a oportunidade de usar aquele talento e multiplicar aquele talento em favor de si e em favor das outras pessoas. E quantos de nós não estamos também nessa posição? Muitas vezes por medo, muitas vezes se sentindo não preparado, muitas vezes achando que a gente não vai dar conta, e a gente acaba perdendo as oportunidades para nós, para a nossa vida e para as pessoas à nossa volta. Então, o importante é a gente ter o discernimento, estarmos concentrados no que estamos fazendo agora, nas oportunidades que estão à nossa volta, para que a gente não perca. Porque a nossa vida é tão dinâmica que hoje a gente tem e amanhã mesmo pode ser que a gente não tenha mais. As coisas tenham mudado completamente. Às vezes a gente tem uma promoção lá no mercado, fala, não, amanhã eu vou, e aí chega no outro dia e acabou a promoção. Ou acabou o produto, não é? Quantas vezes não é assim? Porque a gente deixou para depois. A gente fica naquela coisa. Ah, eu acho que eu não vou gastar. Será que se eu gastar vai fazer falta? Será que eu realmente preciso? Aí fica naquela. Aí quando você decide, não, eu vou comprar. Aí você foi lá na loja, perdeu, não é? É uma coisa simples, uma coisa material. Mas quantas coisas na nossa vida também isso não acontece? Então, o importante é a gente estar sempre concentrado no agora, no que a gente está fazendo. Quantas vezes a gente está concentrado no banho que a gente está tomando? Não é? Parece uma coisa assim, assim, simples, né? Mas quando a gente está ali realmente concentrado no banho, água caindo, a gente passando sabonete com a nossa mente ali. A gente está tomando banho, a gente está lá no trabalho já. Não é assim? A gente vai no centro espírita, vai tomar um passe, mas a gente está preocupado com a roupa que a gente deixou no varal. A nossa mente nunca está no ambiente onde a gente realmente está. Quantas vezes a gente está dirigindo, por exemplo, e a gente está realmente ali prestando atenção, que a gente está ali com a mão no volante, que a gente está passando a marcha, que a gente está pensando as coisas ao nosso lado, a gente faz tão no automático e nossa mente está em um outro lugar totalmente. E aí a gente perde a oportunidade de justamente estar ali, de vivenciar aquilo, de trazer para nós a experiência, a vivência daquela situação para nós, porque a nossa mente está em outro lugar. Mas a gente está conversando com uma pessoa, e a gente está preocupado com outra coisa, e a gente perde a oportunidade de estar ali conversando com ela e de estar absorvendo aquilo que ela está nos dizendo, né? Aquela sensação de estar com uma pessoa agradável conosco, porque nossa mente está em outro lugar. Então a gente está sempre em lugares e em ambientes diferentes do que a gente deveria estar neste momento. Então é importante a gente estar pensando no agora, nas oportunidades que a gente tem à nossa volta, porque muitas dessas oportunidades a gente vai ver, a espiritualidade se aproveita da gente, né? Porque na verdade a espiritualidade ela está, digamos assim, desencarnada, e muitas coisas precisam ser feitas na matéria. Então a espiritualidade se aproveita da gente. Mas se a gente está em um outro lugar, num outro ambiente, né, assim desligado da situação, como a espiritualidade vai conseguir se aproveitar da gente?
Então é algo também para a gente refletir. A lição ela continua com Emmanuel falando: a boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem dentença, será sempre uma luz no quadro que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te daqueles a quem feriste e revela teu propósito de reajustamento. Se propões auxiliar o seu companheiro, ajuda sem demora para que a bênção do seu concurso fraterno responda às necessidades do seu irmão com a desejável eficiência. Nessa passagem não tem como a gente lembrar daquela passagem de Jesus, a gente fala, né, para a gente ter, se a gente tem a oportunidade de nos consertarmos com o nosso irmão enquanto ele está no nosso lado, que a gente aproveite essa oportunidade para que a gente não deixe isso para depois, porque depois a gente não sabe como vai ser essa situação. Talvez essa, digamos assim, essa necessidade de reajuste que a gente tem para com aquela pessoa difícil da nossa família ou do nosso trabalho, ou com aquela pessoa que a gente convive, ela vai estar muito maior no porvir. Então, a gente tem a oportunidade, se essa pessoa está do nosso lado, vamos procurar se reajustar nesse momento. Vamos procurar fazer o bem que está ao nosso alcance neste momento. E o bem que está ao nosso alcance no momento, como a gente tem sempre falado em várias situações, várias lições, não é resolver o problema da pessoa. Jesus, que era Jesus, ele nunca resolveu o problema de ninguém. Né? As pessoas, a gente acabou comentando um pouco isso na lição passada. Quando Jesus ele fazia os milagres, ele fazia, as pessoas acham que como ele fazia os milagres, ele resolvia os problemas das pessoas, e não é isso. Quando Jesus, por exemplo, curou o cego, né, o cego voltou a enxergar, mas ele não deixou de ter os problemas da vida dele. Ele continuou a lidar com os problemas que ele tinha. A diferença é que agora ele tinha a visão do corpo físico, que antes ele não tinha. Mas os problemas ele continuou a ter. Então Jesus ele não resolveu o problema de todo mundo. E assim também é com a gente. O ser luz não é resolver o problema de todo mundo, é poder ajudar, é poder ser útil da melhor maneira possível com as ferramentas que a gente tem. E ser luz é exatamente utilizar essas ferramentas no agora, com as oportunidades que a gente tem. Às vezes o que eu tenho com aquela pessoa que precisa de ajuda, às vezes é um abraço, às vezes é um ouvido amigo, às vezes é um conselho benéfico, às vezes é estar ali ouvindo a pessoa, conversando com ela, é dar um bom dia. São justamente nesses pequenos gestos. Um gesto de favor a uma pessoa que necessita, é isso. Né? De repente a pessoa caiu alguma coisa da pessoa, você vai lá e pega para a pessoa. Sabe, são coisas tão simples, mas são oportunidades que a gente tem de poder estar ajudando, de poder ser útil, de poder ser luz na vida das pessoas. E o agora, justamente, é essa oportunidade que a gente tem. Amanhã, ou se a gente deixar para depois, a gente não vai ter essa oportunidade e não vamos ser útil. A gente não ajudou, não ajudou a pessoa que necessitava, a gente deixou de fazer isso e ter aquela experiência, e ter aquela vivência, né, e aquele aprendizado que aquela situação poderia trazer para a gente, e amanhã sabe Deus o que vai acontecer. Por isso que a gente não se deve apegar aos medos. Muitas vezes a gente tem os medos, os receios, né? E são fraquezas naturais. A gente sempre fala isso em todas as lições, né? A gente ainda não é perfeito. A gente tem Jesus como nosso modelo e guia, e a gente deve sim se inspirar nas coisas que ele fez, mas a gente sabe que a gente não vai fazer igual ele fez, porque a gente não tem a evolução dele, a gente está muito longe disso. Mas a gente pode pegar ideias, a gente pode se inspirar. E fazer o bem com o que a gente tem à nossa volta é justamente isso. É se utilizar dos ensinamentos de Jesus. É se utilizar daquilo que ele fez por nós, daquilo que ele deixou para a gente, em favor das pessoas, em favor de nós mesmos também. E para terminar a lição, Emmanuel ele continua a lição falando assim: não durmas na possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperantes quando pode contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tem gosto de fel. E agora, diz no Evangelho, na palavra apostólica: adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Então, o que nós temos, o que está ao nosso alcance, o que a gente pode fazer é o hoje, é o agora. É agora que eu posso mudar. Eu devo me preocupar, sim, com as coisas que podem acontecer? Sim, é normal. A gente, né, o próprio evangelho, o próprio ensinamento de Jesus fala, a gente planta hoje para colher amanhã. A gente tem que focar no hoje. É o que eu plantar hoje, é o que eu vou colher amanhã. Então depende daquilo que eu planto hoje. Então, como eu vou me preocupar com amanhã, com o que eu vou colher, se eu também não estou preocupado com o que eu vou plantar hoje? Então, o importante hoje é o momento, aquilo que nós estamos vivendo, a oportunidade que nós temos. E não deixar de aproveitar essa oportunidade, principalmente fazer o bem, principalmente ser útil às pessoas que estão na nossa volta. Ser útil às pessoas que estão à nossa volta é ser luz, é ser instrumento de Deus. É Deus e a espiritualidade se utilizando de nós para ajudar o próximo, para fazer algo de bom.
Quanto melhor, mais equilibrado estivermos, melhor nós vamos ser, melhor a gente vai conseguir ajudar essa pessoa e a gente não vai deixar de perder essa oportunidade. Se a gente tem uma dificuldade com uma pessoa a quem a gente feriu, ou a pessoa feriu a gente, que a gente não carregue essa mágoa, essa angústia por muito tempo. Que a gente tenha a oportunidade de se ajustar com a pessoa. Talvez a gente não vá voltar a ser amigo da pessoa como a gente era, mas a gente apaziguando as coisas, esquecendo, deixando isso de lado, já é um primeiro passo para que numa próxima oportunidade a gente se ajuste do jeito que deve ser feito. A gente não pode alimentar as coisas ruins, é isso que a gente tem que fazer. Então, que a gente tenha em mente isso, a oportunidade que a gente está tendo de ajudar o próximo, de ser útil, não se principalmente que a gente tenha cuidado com os medos e as aflições que a gente tem. Como a gente sempre fala, isso é normal, nós não somos evoluídos, né? Nós não somos como Jesus foi, é normal a gente sentir medo, é normal a gente sentir receio, é normal a gente ficar em dúvida, é normal a gente não saber o que é melhor, qual a melhor decisão tomar. Tudo isso faz parte da nossa vida para o nosso aprendizado. Nós precisamos, na verdade, realizar, trabalhar para que esse trabalho nos dê o resultado e a experiência necessária e a vivência para a gente poder ter um discernimento melhor. Porque numa próxima oportunidade, como eu já estou mais experiente e já sei daquela situação, eu vou poder tomar a decisão e fazer a escolha melhor. Esse é o nosso objetivo, é isso que está ao nosso alcance. E muitas vezes a gente perde uma oportunidade porque a gente fica ali com medo, a gente fica ali agarrado com o que a gente tem. Não, isso aqui é só isso que eu tenho, então eu não vou perder. Mas aí a gente perde uma oportunidade de ter uma coisa maior também. Então a gente precisa buscar sempre o equilíbrio, o discernimento, né? A gente poder ter o discernimento de saber o que é melhor, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar aquela pessoa, como eu posso me ajudar, como eu posso sair exatamente dessa situação, quais as virtudes que eu consigo reunir para poder fazer o aprendizado que eu preciso fazer dessa situação e sair dessa situação de uma melhor maneira. Então, são situações, são vivências que a gente só vai saber a gente pondo a mão na massa, a gente fazendo. É uma escolha nossa a gente não fazer. É uma escolha nossa a gente manter aquilo que a gente tem. Exatamente com aquela passagem de Jesus lá do rapaz com o talento que ele tinha. Foi uma escolha dele. E, na verdade, não resultou muita coisa. E muitas vezes com a gente também. Então, que a gente tenha em mente, a gente consiga equilibrar essas ações na nossa vida. Que o passado, ele sirva para nós de experiência. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fizemos, as experiências que que a gente teve, e a partir dessas experiências, que a gente possa definir melhor o que fazer hoje, para que amanhã eu faça e dê o melhor que eu posso. Lembremos aquela outra passagem de Jesus, né, que ele fala, né, por que se preocupais tanto com o amanhã, né, onde ele fala, né, se os pássaros, né, Deus ele não deixa, né, ele os abastece, eles não deixam passar fome, quanto mais vocês, né, que são filhos dele, né, Jesus fala mais ou menos isso. E muitas vezes a gente se preocupa por demais lá no futuro, com as coisas que ainda podem acontecer, e a gente deixa de aproveitar, deixa de fazer o agora. E aí a gente não faz o agora direito, e o amanhã também vai acabar sendo prejudicado com isso. Então, que a gente saiba confiar mais nos desígnios de Deus, que a gente dê o nosso melhor, que eu faça o melhor agora, neste momento, com o que está ao meu alcance, com as ferramentas que eu tenho, e confie em Deus e Jesus no amanhã. Aquilo que vai acontecer vai ser o melhor. Eu estou dando o melhor, eu estou plantando o meu melhor, estou fazendo tudo que está ao meu alcance, por que duvidar que eu vou receber algo diferente? Talvez não receba da forma que eu imagine, talvez não venha no tempo que eu gostaria, mas que vai vir, que eu vou receber a colheita do tudo que eu estou fazendo hoje, eu vou receber. Então que a gente se concentre no agora, no que eu estou fazendo, no que eu posso fazer, de como ajudar e dar o meu melhor. E que o amanhã a gente não se preocupe, que a gente vai ter todo o amparo, toda ajuda e vai acontecer aquilo que for de melhor para a nossa evolução, para o nosso melhor como seres eternos que nós somos, porque lembramos, Deus é Pai, Deus quer o melhor para nós, Deus é amor, justiça, bondade e misericórdia acima de qualquer coisa. Ele estará sempre do nosso lado e vai nos ajudar em tudo que a gente precisar, em todos os momentos. Nos preocupemos apenas em fazer a nossa parte, que a gente possa dar o nosso melhor aonde nós estivermos, que a gente possa ser essa planta de Jesus, né, essa planta de Deus que plantou ali e a gente dê os frutos aonde nós estivermos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na faculdade, onde quer que seja. Que a gente possa ser a melhor pessoa possível,
para que a gente possa estar ajudando nesse trabalho de Deus aí de espalhar o bem a tudo e a todos. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. Fica para nós essa reflexão, né, sobre como a gente está se comportando, a gente está se preocupando ainda muito com as coisas que ainda não existem, com amanhã, a gente está se deixando ainda muito levar pela ansiedade, o quanto isso está nos prejudicando, o quanto de doenças, desequilíbrios está nos trazendo, ou hoje a gente já consegue ter um equilíbrio um pouquinho maior, a gente consegue vivenciar melhor essas oportunidades que a gente tem à nossa volta, e principalmente a gente não deixa de perder essas oportunidades, a gente aproveita e dá o nosso melhor e a gente faz aquilo que pode. É algo que a gente pode refletir durante essa semana, fica de vivência aí para nós. Espero que tenham gostado, ficam todos com Deus, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, cheia de saúde, e que assim a gente possa se encontrar na semana que vem, mais uma vez, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, até lá então.